um sentimento na alma que traz alegria. Irmãos, na escola, estou falando agora não da parte espiritual, da parte material. Quem tira as melhores notas? Quem são aprovados? Quem consegue o melhor emprego? São aqueles alunos que vão na escola não apenas por um passeio, ou participar do momento de lazer, do recreio, ou apenas para comer a merenda, mas são aqueles que sabem que dependem do aprendizado, prestam atenção na mensagem do professor e da professora. Esses chegam no fim do ano letivo, eles são aprovados. Enquanto que aqueles que estão dispersos na aula, eles têm que repetir tudo de novo, porque não prestaram atenção e não cumpriram o seu dever a qual foram designados, que é aprender. E aqui, nessa escola espiritual de preparar santos para Deus, nós vamos ouvir a santa palavra de Deus. E me lembro o que o santo rei Davi afirmava nos seus louvores e nas suas orações: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Eu preciso dela, Senhor, alimenta-me com a tua palavra. Com esse propósito, eu peço à igreja que acompanhe atentamente a santa palavra de Deus escrita nesses boletins, e depois nós vamos meditar nela, se nós estamos realmente vivendo uma vida de legítimos filhos de Deus, ou estão apenas caminhando, mas não andando para frente e nem para o alto. Notem bem, os irmãos, que como alguém pode destruir o templo de Deus? Com a permissão daquele que uma vez foi chamado, que foi convertido a esta igreja, e ele agora não observa a santa lei de Deus e nem observa a santa doutrina. Aí o que acontece? Por causa dessa ação de não preservar o valor precioso que é esta fé apostólica, que é o sacrifício que Jesus fez, aí então o Espírito Santo se retira desse homem, e ele é assim então destruído por não dar valor à santa doutrina. Que todos nós somos um espírito que habitamos um corpo, e enquanto vivemos neste mundo, morando nesse corpo que é o tabernáculo de Deus, como mostrou o ensino da doutrina, precisa de nós resignação, precisa de todos nós a humildade de entender e compreender hoje, não amanhã, que sem santificação ninguém pode agradar a Deus. Porque tem pessoas na igreja, ainda tem uma mensagem do bispo que diz assim: 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos, e ainda estão em trevas. Irmãos, trevas na doutrina é sem sabedoria espiritual, porque nós, como espíritos de Deus, pertencentes a Deus, precisamos honrar a Deus, para que ao nosso lado esteja o anjo da guarda, um Espírito Santo, cujo poder e a glória é semelhante ao do Consolador, a da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, pois foram enviados dos altos céus para nos guardar deste mundo. Mas a doutrina diz: não entristeçais o Espírito Santo.
Irmãos, nos céus não há tristeza, muito menos no anjo da guarda que está ao nosso lado. O que acontece quando o apostólico ou a apostólica não presta atenção na sã doutrina, é preguiçoso no orar, não é perseverante na fé, se veste de qualquer jeito, vai aonde lhe vem na cabeça de ir, aceita convites de pessoas mundanas, quando a doutrina diz que todo aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E assim vai até o ponto de que aquele anjo da guarda, o Espírito Santo, por causa da decisão errada daquele que não é vigilante nem perseverante, volta para a eternidade. É quando a casa desse apostólico e dessa apostólica, como diz a doutrina, se torna varrida, adornada, e aqueles espíritos que andavam com ele antes, agora voltam. E a doutrina diz que quando o Espírito Santo, por decisão do próprio homem, por não ser humilde e manso de coração, ele volta ao pecado, o anjo de Deus volta para o céu, e aquele espírito que acompanhava ele antes, vai aos lugares pecaminosos, a doutrina chama de áridos, lugares onde não tem o Espírito Santo, e ruma 7 espíritos piores do que ele, e vem para a companhia daquele homem, e são os últimos dias desse homem piores do que o primeiro. Irmãos, a nossa jornada nesta terra não é contra a carne nem contra sangue, não é contra homem e mulher, mas é contra os principados e potestades, dominadores deste mundo invisível de trevas, posto na ilusão, na fantasia, em tudo aquilo que é inútil para o bem do homem. E aqui está a palavra de Jesus, manifestada nos tempos atuais através da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo, nos chamando, nos mostrando que só podemos servir um só Senhor, que temos que caminhar pelo caminho estreito, ser vigilante e ser sóbrio, porque a derredor anda leões bravios, espíritos malignos, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, no reino dos céus, todos os santos e anjos, eles são oniscientes, mas as trevas são conscientes. Eles observam o nosso ir, o nosso vir, o nosso falar, a nossa atitude de vestir, e com isso eles vão criando as amarras, as más companhias. E se esse apostólico não usar da arma poderosa que é a oração, e for humilde, e clamar, me vala Santa Vó Rosa, me socorre meu santo irmão Aldo, ele corre o perigo de ser contaminado e cair nas trevas do pecado e tornar o seu estado pior do que antes. São Pedro disse assim, que aquele que volta atrás ao pecado, a sua situação se tornou pior do que antes. É como um animal depois de lavado que volta ao espojadouro da lama, ou como um cão que volta a alimentar-se do próprio vômito. Porque, irmãos, vir até aqui foi por um chamado de Deus, mas como os santos de Deus nos libertaram, nos deu a bênção de entender o que é conversão, o que é convicção, as trevas também vai lutando e vai vendo no ponto mais fraco de cada apostólico e vai lutando para arrastar. E nessa batalha espiritual, nós também, como espíritos de Deus, temos que estar ligados a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, mas como homens obedientes, homens espirituais, homens que sabem que sem a Santa Vó Rosa, sem o Santo Irmão Aldo, não vai vencer. Por que eu digo sem a Santa Vó Rosa e sem o Santo Irmão Aldo? Porque Jesus disse ao seu tempo, eu ainda tenho muito que ensinar ao meu povo, mas não é o momento. Mas aquele Consolador, Espírito Santo, que da parte do Pai vos hei de enviar, ele testificará de mim.
Como Jesus ia dizer ao seu tempo que o apostólico não pode ir assistir uma ilusão, uma fantasia num circo. Como que Jesus ia dizer a seu tempo que nós não podemos ir se iludir e se fantasiar num teatro. Como Jesus ia dizer no seu tempo que o apostólico, os seus filhos não podem participar de dança de espécie alguma. Naquele tempo não havia esses pecados. Como Jesus ia dizer naquele tempo que o apostólico, as apostólicas não pode participar de vício nenhum. Naquele tempo não existia o vício de fumar, de jogar. Esse mundo de ilusão, de pecado e de fantasias foi criado para esse tempo do fim. E quando o povo aí no mundo que se diz cristão, cada vez falando de Jesus mais afastado do Senhor Jesus, ia receber o castigo, o grande assolamento, como o profeta Daniel disse. E para quem tem olhos espirituais pode ver o drama, o sofrimento de muitos, o medo chegando em cada coração, porque vê notícias que está vindo uma epidemia, enquanto que o apostólico fiel e sincero, ele sabe, o Deus que eu sirvo é o Deus do profeta Daniel, que quando foi lançado na cova dos leões, o anjo da guarda protegeu ele, como diz na Santa Doutrina. O anjo do Senhor me enviou o seu servo e me livrou da fome dos leões. O anjo do Senhor que está com o povo apostólico é o mesmo Deus que salvou Sidraque, Misaque e Abidnego, e tem salvado milhares e milhares de apostólicos sinceros e fiéis. Mas os infiéis, eles pouco podem fazer. Irmãos, eu falo o que eu posso provar. O irmão Aldo disse certa vez: para os infiéis eu pouco posso fazer ou quase nada. Por que que o irmão Aldo disse assim? Porque nós, como espírito, somos um indivíduo. Indivíduo é aquilo que não se divide, que não se pode dividir. E a Santa Vó Rosa ensinou que um homem e uma mulher se conhecem pelo pentear, pelo andar, pelo falar, pelo se vestir. Então veja bem, irmãos, tem pessoas que conhecem essa igreja, e se encontrar uma pessoa na rua que está em sofrimento e contar os dramas dele, o modo dele se vestir, ele não tem como falar com aquela pessoa: olha, eu sirvo uma igreja que tem poder de libertar o pecador, uma igreja que, se você obedecer o que aqueles santos, as testemunhas fiéis que Jesus prometeu, ele te liberta, ele te transforma, ele tira essa ligação que você está com o reino das trevas e te traz para a luz, e você se torna participante da graça de Deus. E mesmo se alguma luta tiver, Deus não permite, irmãos, está na Santa Doutrina, que caia sobre nossos ombros uma cruz que nós não possamos carregar, mas junto com essa cruz ele dá também a santificação, o poder para que com santidade sairmos dela. Irmãos, uma coisa que muitos apostólicos que eu digo que são inteligentes, que se não fosse inteligente não participava da igreja, não vinha aos cultos, nas reuniões da igreja. Mas muitos são inteligentes, mas falta a sabedoria. A sabedoria está além da inteligência. O apostólico, que é sábio, ele não tem de maneira alguma na sua casa uma televisão, irmãos. Nós, como povo de Deus, não tem programa em televisão que nós possamos assistir. Porque um povo santo, sacro, separado, é aquele povo que foi chamado para servir a Deus. É um povo santo, especial, zeloso de boas obras. E por que tem muitos apostólicos que vai vivendo uma vida aparentemente boa, embora em desobediência? Porque é assim mesmo. Porque se viesse
o sofrimento para ele logo, ele espantava os demais, porque aqui quem prestou atenção no boletim ouviu que as trevas usam os homens pecadores e ímpios para chamar a atenção dos demais e acorrentá-los a este mundo da promiscuidade. Note os irmãos, agora graças a Deus está diminuindo, mas eu via com uma certa tristeza, em espírito de oração eu clamava por aquele povo. Muitas irmãs com a desculpa que não tinha um vestido com um tecido mais grosso, não podia usar uma anágua debaixo, usavam a roupa minúscula debaixo da saia. Quem criou essa roupa minúscula para as irmãs usar? Não veio do reino dos céus, irmãs. Isso é para fazer o casal ficar erotizado. Aí a mulher fica erotizada, o marido também, e uma porta abre-se outra porta, um abismo abre outro abismo, e quando vê, é uma família destruída por causa da fornicação e da imundície que está nesse boletim. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Nós somos chamados para participar da santidade de Deus e ser Espírito Santo nesta terra, guardado e amparado pelo Espírito Santo, o anjo da guarda que é enviado dos céus. Irmãos, a missionária sempre ensinou, mas o bispo, que um texto troncado não se deve ser usado. O que Jesus disse ali, ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está dizendo claramente que a pessoa pode conhecer a verdade, mas se não viver a palavra ensinada na doutrina apostólica, ensinada por Jesus, você conhece verdade, mas essa verdade não te liberta. Só te liberta se aquele, como Jesus disse, se vós permanecer na minha palavra, então conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Que cada um saiba guardar o seu corpo em honra, não na concupiscência da carne, mas como santos de Deus. Muito cuidado, irmãos, com as fantasias, com as vaidades. Muitas vezes um homem, uma mulher já tem roupa suficiente para passar mais um ano ou dois, mas passa em frente a uma vitrine e vê um manequim, aí o espírito das trevas não tem poder, veja bem, irmãos, de saber o pensamento do homem, o sentimento do homem, mas eles inspiram sentimento. E põe, imagina você dentro dessa roupa, você vai ficar linda, você vai ficar lindo, vai chamar a atenção da igreja toda. E olha, há um ditado popular que diz assim, que um abismo chama outro abismo. Nós temos que ser pessoas simples e humildes, simples no vestir, simples no pentear, simples no falar, enfim, em toda maneira de viver, baseada a nossa vida na humildade. Mas como que nós conseguimos isso? Sendo humilde e dizer, eu sozinho não posso, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, e fecha seus olhos várias vezes por dia e clama, Santa Vó Rosa, eu preciso da senhora. Santa Vó Rosa, adentra o meu espírito, me faz mais forte, mais corajoso, que esse desânimo, que essa luta que eu estou atravessando no meu corpo físico, ela seja vencida pela santidade do meu espírito. Irmãos, e a doutrina diz que a oração de um justo é ouvida no céu, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas é uma oração de um justo. Que cada um, irmãos, saiba dar valor a esta reunião. Irmãos, essa igreja, ela vai triunfar sobre todo este mundo de pecado. Os nossos templos vão encher de pessoas, porque Jesus disse assim, eu tenho muitas ovelhas, e o muito de Jesus é muito mesmo. Em outros aprisco, em outras denominações, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor.
E para nos confortar, ele disse também assim: não tenha medo, pequeno rebanho, porque é do agrado do Pai dar-vos o reino dos céus. Então, o irmão Aldo, muitos lembram, o irmão Aldo falou: com 2 ou com 3 ou com 5, essa igreja vai cumprir a sua missão. Qual missão, irmãos? De anunciar ao mundo inteiro que Jesus já veio, que se manifestou a Santa Vó Rosa como Espírito Santo, que do céu foi enviado, e aqui está o Consolador, aqui está o poder de Deus manifesto através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, cumprindo o que está registrado no livro do Apocalipse. Bem-aventurado e santo são aqueles que lhes assistam ao direito a entrar na cidade santa e ter o direito à árvore da vida pelas portas. Essas portas poderosas, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, é que nos leva a Jesus, que é a árvore da vida, o pão vivo que desceu dos céus. E bem-aventurados são aqueles que assim creem, mas que não seja apenas como ouvintes, mas praticante desta palavra, que é vida, que é salvação. Como disse o salmista Davi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Por isso, no início da mensagem está registrado pelos irmãos da igreja a palavra de São Paulo: que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, e que todo o vosso ser, corpo, alma e espírito, seja guardado e irrepreensível para o nosso Deus. Irmãos, muitos pensam que uma pequena coisa não atrapalha a nossa vida espiritual, pois atrapalha muito. Tinha uma irmã da nossa igreja muito dedicada e até muito bem financeiramente, e ela se viu numa situação difícil, e um dia ela falou com o irmão Aldo. Sabe, irmãos, o que o irmão Aldo falou para ela? Enquanto a irmã não vencer a impaciência, eu nada posso fazer para a irmã. Veja que a impaciência nos interrompe a comunhão com Deus. Nós somos ensinados, os mais antigos da igreja lembra, o bispo ensinou, muitos dos nossos irmãos vivem na agricultura, e lá no seu carpir, no seu trabalhar, no seu roçar, está muito quente, muitos tiram a camisa. Não façam isso, o bispo ensinava, porque é uma falta de respeito, irmãos, com o anjo, o Espírito Santo, que é enviado pelo Consolador e pelo Santo Irmão Aldo. Mas muitos podem se interrogar depois: mas e na hora do banho e etc. Irmãos, há tempo estabelecido por Deus para todo propósito nesta terra. Nós, o apostólico e a apostólica, que pensar que ele não pode ser santo nessa terra, está faltando a ele conversão, porque é inteiramente possível sermos um povo santo, irrepreensível, diante deste mundo pecador, cuja a ilusão e a fantasia domina bilhões e bilhões de pessoas. Irmãos, que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, possa vos abençoar. E o Santo Irmão Aldo publicou num dos boletins antigos: eu e a Santa Vó Rosa somos um em espírito. Que a Santa Vó Rosa vos possa abençoar grandemente, para que tenham todo o amparo dos céus, e como santos vencedores, vamos trabalhar para o Santo Irmão Aldo, porque ainda temos muito que trabalhar para Deus nessa terra, o irmão Aldo falou.